Olá, pessoal. Essa última aula eu vim falar um pouco sobre as minhas experiências das atividades práticas em sala de aula que eu tive na escola. Então, essa quinta aula ela foi destinada a duas atividades práticas que eu fiz na escola, em uma escola aqui da cidade de Manaus. E assim, foi uma experiência bastante proveitosa, em que eu pude ter aí esse contato com os alunos e também aplicar para eles o conteúdo que eu havia abordado em algumas aulas sobre o gênero textual grafite, sobre a origem do grafite, sobre o que é o grafite, sobre algumas de suas características. Abordei com eles principalmente a questão da linguagem, das linguagens verbal e não verbal que estão presentes dentro dessa linguagem. Então, tive aí essa troca, esse contato com eles. Num primeiro momento, eu expliquei para eles o que é o grafite e fiz a diferenciação entre grafite e pichação, que era justamente a minha meta com os alunos, era levar para eles a quarta aula, né, que foi a aula de diferenciação entre grafite e pichação, e também uma atividade sobre as linguagens, os tipos de linguagens presentes no grafite. Então, eu fiz aí essa abordagem com eles, levei uma atividade prática em que eles puderam, né, falar sobre esses conhecimentos, aplicar esses conhecimentos de fato. Eu levei para eles várias imagens que consistia em eles saberem, né, depois do conteúdo teórico, diferenciar o grafite da pichação em relação a um outro tipo de arte, que aí eu levei uma arte dadaísta e expressionista também, levei esses outros tipos de arte. E aí consistia em eles fazerem essas duas atividades, em que a primeira foi uma atividade de análise mesmo, sobre eles conseguirem analisar através do próprio ponto de vista deles o que aquelas imagens representavam para ele, aquelas imagens de grafite que eles conseguiram visualizar, de algumas que eu selecionei. Como eu não consegui ter aquele contato com o projetor, com eles pela escola não disponibilizar esse recurso, eu utilizei mesmo assim, levando a eles, através do notebook, as imagens que eu tinha colocado no slide, e aí eles iam olhando e iam analisando através do ponto de vista deles. E no segundo momento, eu fiz essa atividade de diferenciação para eles em relação ao grafite, a pichação e a outra linguagem. Então, foi um momento aí que eles puderam se reunir em 3 grupos. No total, deu grupos de 12, 13 alunos. Aí eles se uniram para, então, fazer essa atividade que consistia em, já que eles já tinham tido aquele primeiro contato com a atividade teórica, com a parte teórica do conteúdo. Então, essa atividade veio justamente para fazer eles realmente colocarem no papel se eles tinham aprendido, né, a diferenciar o grafite da pichação em relação também a outro tipo de arte. E aí eles fizeram todinhas as atividades deles, colocaram as imagens, cada grupo entregou as suas próprias imagens, e aí eles conseguiram fazer essa visualização, conseguiram acertar, também erraram algumas, mas no geral eles acertaram muito, foi bastante proveitoso isso para mim, ter esse contato com eles, porque eles foram bastante significativos. Então, eu gostei muito de ter aplicado essa atividade lá com eles, e eu vou deixar nos próximos slides algumas fotos, né, desse trabalho que eu desenvolvi lá com eles. A parte de análise, não vou poder adicionar as fotos, mas a parte da atividade deles sobre diferenciação de grafite e pichação eu vou colocar para vocês visualizarem como eles desenvolveram isso, como eles souberam diferenciar ou não as duas linguagens. Então foi bastante proveitoso, e eu quero agradecer também a todo mundo que esteve aqui comigo, e foi muito interessante ter essa troca.
de saber um pouco mais sobre esse universo do grafite, da pichação, também de todo esse contexto aí. E eu espero que vocês tenham gostado e espero também que vocês tenham levado alguma informação positiva dessas que eu trouxe nessas aulas anteriores. Então, eu vou deixar aqui algumas imagens dessa atividade que eu fiz lá na prática da sala de aula, sobre as atividades que eles fizeram. Muito obrigada e até a próxima. Tchau! Vamos observar alguns trabalhos dos alunos que foram feitos lá na escola. Como nós podemos perceber, o trabalho era para eles saberem diferenciar, né, o grafite, a pichação e outro tipo de arte. Então, como nós podemos perceber, eles souberam diferenciar. Temos aqui na primeira imagem esse exemplo que eles colocaram, que se trata de um grafite. Esse foi o grupo 1, né? Eles fizeram aí, essa é apenas uma folha das quais eu disponibilizei para eles, que eles colocaram aí o que eles realmente aprenderam em prática. Então, temos aí nessa primeira imagem, eles colocaram que se tratava de um grafite, colocavam que se tratava de outro tipo de arte, também acertaram, e colocaram que essas duas outras imagens aqui se tratavam de duas pichações. Então, eles acertaram. Esse segundo grupo aqui também colocou que a primeira imagem se trata de um grafite, que a segunda imagem também se trata de um grafite, que a terceira se trata de uma pichação e a quarta também de um grafite. Eles acertaram também. O terceiro grupo também fez aí essa diferenciação, colocou aqui que essa primeira imagem se trata de uma pichação, também colocou aqui que se tratava de uma pichação, outra forma de arte, colocou grafite. Então, nós podemos observar que realmente eles tiveram esse cuidado de se unir, unir os conhecimentos de cada um, visto que o trabalho foi em grupo, e colocar em prática realmente aí tudo o que foi abordado na aula, inclusive citado, né, sobre a questão da pichação, aquelas escritas que eles fazem também muitas vezes na sala de aula, nas portas da escola e tudo mais, por ser considerado um patrimônio público, que eles não deveriam fazer aquilo, foram bastante orientados quanto a isso. Então foi um trabalho bastante proveitoso e significativo. Creio que eles conseguiram aprender a diferenciar e também ter essa informação, né, sobre as duas linguagens. Então, eu avaliei como um trabalho bastante positivo para isso. Então, exemplos dos trabalhos deles. E muito obrigada, até uma próxima. Tchau!